Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando o segundo trimestre de 2023, a nossa lição de adultos, cujo assunto será tratado, assuntos relacionados à família. Estaremos aqui estudando a nossa primeira lição, baseado na vida do patriarca Abraão e a sua precipitação ali junto com a sua esposa Sara, em relação à promessa de um filho prometido. Estaremos vendo que, mesmo diante de uma confiança que eles tinham em Deus, Sara não teve a paciência de esperar o tempo de Deus, e ali estaremos vendo que ela se precipitou, tentando agilizar o processo, de certa forma tentando ajudar Deus no cumprimento da sua promessa. E isso trouxe para ela graves consequências no lar. Estaremos aprendendo nessa lição que muitas vezes precisamos, ou melhor dizendo, todas as vezes que o Senhor está no controle de nossas vidas em alguma promessa, precisamos esperar o tempo certo para o cumprimento, porque quando Deus promete e Ele cumpre dentro do seu tempo, tudo sai perfeito. Porém, quando tentamos atravessar os planos de Deus, procurar atalhos, nós corremos o risco de fazer com que esse plano seja frustrado em algumas situações. Eu gosto muito de citar que quando Israel ia passar pelo Rio Jordão, Deus falou para eles para que ficasse 2.000 côvados de distância da arca. E uma observação importante que ele fala que por que esse propósito? Para que eles pudessem visualizar a arca de longe, por ser uma grande multidão, e a arca seria o guia para que eles seguissem pelo caminho, porque ele diz lá, porque o caminho que vocês vão passar, vocês nunca passou antes. Então é bom a gente entender que os caminhos de Deus são muito mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos, e Deus conhece o final das coisas, mesmo antes do início delas. Então é importante, essa lição vai nos ensinar a viver na dependência de Deus, confiando nas suas promessas, e que no tempo certo Ele fará cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossa vida. Essa lição estaremos trabalhando sobre esse tema, quando a família age por conta própria, Então, o nosso texto áureo diz que, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Gênesis capítulo 17, versículo 19. A verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Então, ou seja, quando Deus promete algo e Ele dá toda a direção e nós pulamos etapas, adiantamos o processo, as consequências são nossas, porque é inevitável a consequência quando tentamos impedir. Eu citei agora há pouco, sobre o Rio Jordão, quando o pessoal, o povo do Egito estava para entrar em Canaã, e ali Deus direcionou o caminho. Temos um outro caso lá em 2 Reis, em 1 Reis, melhor dizendo, onde o profeta de Judá vai profetizar contra o altar, e contra Jeroboão, e um profeta velho o engana e faz ele voltar para a cidade, comer e beber pão, naquela cidade, qual Deus tinha falado que não era para fazer nada, era para voltar por outro caminho e não comer nada. Como ele obedeceu o profeta velho, saiu fora dos planos de Deus, um leão o matou, e porém não comeu, nem ele nem a jumenta dele, e ficou lá vigiando, e esse profeta velho depois foi lá e o sepultou. Mas a gente vê ali que ele saiu fora de uma determinação de Deus. É importante nós termos isso em mente. Quando Deus determina algo, possamos seguir exatamente as diretrizes que Ele determinou, porque Ele conhece o caminho, Ele sabe das consequências, e nós arcaremos com nossas consequências quando saímos da direção que Ele colocou para nós, Então estamos já iniciando essa lição tratando dentro deste assunto. Desde já eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar mais uma vez entrando agora nesse segundo trimestre, falando sobre família. Quero agradecer a oportunidade de poder estar chegando até você através da mídia, através desse canal. Dizer a você que você é muito bem-vindo, E pedir que, ao estar visualizando este vídeo, dê o seu like para estar nos ajudando na divulgação. Também compartilhe para
que possamos alcançar um grupo maior de pessoas. É um assunto muito bom, pertinente à família. E também se inscreva no canal para estar nos ajudando a crescer este canal, né? E pode estar também fazendo comentários, né? Tudo que formos falar aqui, você pode estar fazendo comentários abaixo, né? Estaremos respondendo na medida do possível, tirando as suas dúvidas, e estamos aqui para juntos auxiliar, né? Como já tenho dito, professores e alunos dedicados ao estudo. Não estarei trabalhando totalmente o tema dentro da lição, a parte aplicação, porque eu entendo que isso é a cargo do professor, né? Mas você, ao ler a lição, a cada tópico ali tem uma aplicação relacionada. Então essa aplicação você vai estar usando na sua classe no domingo, na escola dominical. Eu, porém, vou estar trazendo aqui aquela parte, como eu gosto de dizer, aquela parte um pouco mais teológica, né? Mais centrada no suporte para o professor e para aquele que é dedicado. E para que você entenda bastante esse assunto, eu aconselho você, né, por gentileza, que continue até o final conosco, para que você possa entender bastante o que será tratado aqui. É um assunto muito conhecido, capítulo 12 de Gênesis, a chamada do patriarca Abraão, e muitas vezes nós lemos isso aí, ouvimos pregações, e hoje vai trabalhar um pouquinho dentro dessa chamada de Abraão. Então, a primeira coisa, neste trimestre estaremos estudando sobre a família e sua estrutura ética, moral e espiritual. Estaremos vendo alguns comportamentos negativos que podem destruir laços familiares e trazer muitos transtornos em torno da família. Estaremos olhando também alguns erros cometidos por personagens bíblicos e as consequências desses erros. Então a gente vê, né, nós estamos estudando aqui principalmente Abraão e Sara, né, os primeiros patriarcas, né, que começou ali a linhagem de Israel, e estaremos vendo alguns dos erros que eles cometeram em relação a comportamento familiar. Nesta lição em especial, estaremos estudando sobre a participação de Sara. Ao perceber que não tinha condições de dar filhos a Abraão, resolve adiantar o processo, oferecendo a Abraão a sua escrava Agar, para que pudesse gerar um filho através dela, e assim fosse cumprida a promessa de Deus. Além dessa atitude, demonstrar falta de fé, trouxe consequências desastrosas na vida da família e da nação. Então será mais ou menos em torno desse assunto que estaremos falando, sobre ela precipitar e oferecer-lhe Agar para Abraão, para que ele tenha filho dela, para assim cumprir a promessa de Deus. Então esse será o viés dessa lição. Dentro desse contexto nós estaremos estudando. Mais uma vez quero pedir a você que fique até o final assistindo. Eu sou o presbítero Marcelo, né, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e também sou professor de Escola Bíblica Dominical ali há muitos anos. Né, fique conosco que estaremos estudando então esse assunto. Vamos caminhar então aqui na nossa lição. Então a gente vê aí que nessa lição a gente vai estar estudando exatamente essa precipitação. Deus deu uma promessa para Abraão, mas Deus não determinou a data, só falou assim: você terá um filho. E eles esperaram por um bom tempo, né? Chegou um momento em que Sara entendeu que não precisaria ser exatamente dela, mas que poderia ser através de uma escrava, porque era um costume da época que os filhos da escrava se tornavam da sua senhora, né? Seria como se fosse propriedade dela, né? Então, baseado nisso, ela tentou agilizar esse processo, e isso trouxe consequências desastrosas, né? Então nós temos aqui, a primeira coisa é a chamada de Abraão. A história de Abraão, ela acontece lá pelos anos de 2000 a 1800 a.C., aproximadamente 200 anos. Então ali ele está lá no meio da sua parentela, lá em Ur dos Caldeus, e Deus, no capítulo 12, aparece para Abraão, chamando ele para que saia da sua parentela e ir para uma terra que Deus o mostraria. E ali faria dele uma grande nação e o abençoaria, né? Então ele sai de Ur dos Caldeus obedecendo um chamado de Deus, né? Abraão percorre cerca de 1.500 quilômetros de sua cidade até Canaã. Deus tinha um projeto para ir fora de sua parentela. Então aquele trecho que Abraão ali percorreu, lógico que não foi de uma vez, foi parando, foi, né, armando tendas, construindo altares, mas aquele trecho ali é uma média de 1.500 quilômetros que ele andou ali como um nômade, né? Porque Abraão ele viveu como nômade ali naquela região. Então a média de 1.500 quilômetros nós temos aqui mais ou menos, né? Ele sai de outros caldeus e vai passando, né,
em direção ao norte, depois ele desce, vem para Beceba, né, onde acontece o caso de mais à frente ele oferecer sacrifício, né, a Isaac, é mais ou menos nessa região aqui. Deus pede ele o filho, né, e aí continua a história. Então, aqui nós temos aqui mais ou menos o trajeto que Abraão percorreu, né? Então ele é um trajeto de mais ou menos 1.500 quilômetros de Ur dos Caldeus até Canaã, né? É interessante que Deus fala com Abraão que que ele cumpriria a promessa de herdar aquela terra na geração dele, não nele. A promessa foi para ele, mas foi assim, a tua geração é que vai herdar essa terra. Então eu coloquei uma observação, porque eu até já vi algumas pessoas comentarem que quando Abraão leva Ló, ele cometeu um erro, que era para sair do meio da parentela, e Ló era parentela. Só que isto não é verdade. Quando você vai estudar o texto, você vai perceber que Ló fazia parte da família de Abraão, por alguns motivos. O primeiro deles é que Abraão, quando Tera sai de Canaã, né, sai de Ur dos Caldeus, ele vai para Harã, né, a Bíblia diz que Harã, que era um irmão de Abraão, que tem o mesmo nome da cidade lá, ele morre. E eles tinham um filho. Então, Abraão era o filho mais velho. Então, era comum na cultura, quando o pai morresse, né, o mais velho poderia adotar aquele filho. Né? Não se sabe o que aconteceu, na verdade, com a esposa de Harã, mas então é como se Abraão tivesse adotado Ló. Então, Ló passou a fazer parte da família de Abraão. E porque eu já ouvi alguém dizer que quando os pastores deles começam a brigar, naqueles casos de Sodoma e Gomorra, é porque Abraão cometeu um erro de levar Ló e não poderia levar, mas não é verdade. Ló fazia parte, e mesmo ele sendo sobrinho de Abraão, ele é como se pertencesse à família. Você vai perceber que não foi só Ló que foi com Abraão, algumas pessoas que acresceram a ele, alguns servos, né, foram todos com Abraão, não foi só Abraão e sua mulher. Então ele sai da parentela, está falando dos demais, né, que a família de Abraão ali, pelo que tudo indica, alguns até praticavam uma certa idolatria. Então Deus falou, não dá para te abençoar no meio deste povo, eu preciso tirar você deste povo, dessa parentela sua, e te levar para uma terra onde você vai estabelecer a sua nação. Então ele fazia parte sim da família de Abraão. Eu coloquei aqui as almas que lhe acresceram em Harã. O fato de ele levar Ló não estava desobedecendo, pois a ordem era para tirar sua família do meio da sua parentela. Então era para tirar a família, não era para tirar só a esposa e filho, né? Na verdade ele não tinha filhos porque a Sara era estéril, então ele tinha servos, e o Ló, que para ele era considerado um filho, ou em alguma situação como um irmão, quando ele fala lá em Sodoma, no carro de Sodoma, não é bom que nossos pastores briguem porque somos irmãos, né? Então a família dele era composta de servos e o parente dele, que como se estivesse no lugar de filho, né? Tipo que ele tivesse adotado. Não estou dizendo que ele totalmente adotou, mas ele levou, corrigindo, ele adotou esse Ló. Você entende isso, que ele segue com Abraão, exatamente pelo fato de Harã ter morrido. Supondo que Harã não morresse, com certeza Ló não iria com Abraão. Então é importante entender isso aí. Então não há nenhum contraste no cumprimento aqui dessa profecia. Abraão, ele teve 7 promessas. Lá no capítulo 12, quando Deus chama ele dá para ele 7 promessas. Primeiro, ele dá a ele uma terra prometida, levar-te uma terra que você, né, para uma terra que ele não conhecia, far-te uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoar, e continua o versículo, amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós vemos aqui 7 promessas a Abraão. Eu não quis entrar no detalhe aqui, mas ele teve também 10 testes de sua fidelidade e 7 promessas para ele se ele permanecesse fiel, né? Então, a dúvida diante da espera. Abraão criou na promessa de ser pai de uma grande nação, mas o tempo foi passando e parece que ele não estava entendendo como seria o processo. Talvez foi por esse motivo que Sara teve a ideia em uma tentativa de agilizar o processo. Abraão achou que seria de alguém nascido em sua casa. Ele fala lá no capítulo 15, versículo 3.
né, já depois de 10 anos, ele fala assim: Senhor, eu ando sem filhos, e o Damasceno da minha casa, o Damasceno, meu servo Eliezer, o Damasceno, será o meu herdeiro. Então ele acreditava que Deus faria dele uma grande nação, mas ele chegou até a pensar na hipótese que poderia ser até a partir de um escravo, de Eliezer, né? E Deus falou: não, o nascido na tua casa, esse será o teu herdeiro, não será Eliezer. Então ele cria que Deus ia fazer para ele uma grande coisa, né? Ia fazer dele uma grande nação. A Bíblia diz que isso foi imputado a ele como justiça, mas ele não, como demorou muito, parece que essa fé foi se esfriando, né? O tempo foi minando essa fé de Abraão, né? Não só dele como de Sara. E parece que, né, pelo comentário, pelo lamento que ele faz a Deus, provavelmente Sara também tem ouvido, e Sara pensou: não, vamos tentar então ver o que pode ser feito, né? E tipo assim, vamos dar uma ajuda para Deus, né? Deus não precisa. Quando Deus promete, tem que deixar com ele, na mão dele, porque ele faz tudo dentro dos seus projetos e tudo sai perfeito, né? Mas talvez por causa disso, né? Ele lamentar: Senhor, eu não tenho filho, né? Tipo assim, é como se ele estivesse falando para Deus: o Senhor falou que eu vou ser uma grande nação, mas eu ando sem filhos, né? Já tinha mais de 10 anos, né? Que já estavam lá em Arã e não tinha filho. Então, ele falou: o meu herdeiro é o Damasceno, é o Eliezer, meu servo. Ele disse: não, Senhor, não será ele. Então Sara pensou: se não é o Eliezer, então você precisa ter um filho. Não diz na promessa, presta atenção, que interessante isso, não diz na promessa a Abraão que o filho teria que ser de Sara, teria que ser filho de Abraão. O que Sara deduz? Então pode ser de uma serva, porque o filho tem que nascer de Abraão. Mas nós vamos estudar isso aí, como que foi essa precipitação de Sara aí, né? É interessante que Deus, na promessa a Abraão, mostrou o princípio da família. Na resposta dada a Abraão, Deus fala que seria gerado dele. Eu coloquei essa observação aqui, que é importante isso, porque olha, Ismael nasceu de Abraão, né? Eu coloquei que Ismael nasceu de Abraão, né? Na verdade, o que Deus deixa bem claro, que gerar de Abraão inclui Sara e não outra mulher, né? Então ele nasceu, lógico, ele nasceu de Abraão, ele era filho de Abraão, né? O filho legítimo seria do casamento e não do concubinato. Concubinato. Parece haver aqui uma defesa do princípio do casamento monogâmico e indissolúvel. Por que eu coloquei isso aqui? Porque presta atenção, quando o Ismael nasce, né, e eles entendem que seria de Ismael herdeiro, Deus fala assim: não, Ismael também vai ser uma grande nação, porque ele é sua descendência, mas o teu filho, nascido, gerado de você. É interessante que se Ismael é gerado de Abraão, por que Deus falou que teria um filho gerado de Abraão? É porque nesse caso Deus está mostrando o relacionamento com a esposa de Abraão. A esposa de Abraão era Sara. Então ele está dizendo assim: o que é nascido do casal, que é uma só carne, não de uma segunda esposa do concubinato. Então Ismael sim era filho de Abraão, mas pela promessa, quem era gerado por Deus era Isaac, né, o filho da promessa. Então ele era o herdeiro. Então eu coloquei essa observação só para entender, porque ele fala assim: não será Ismael, mas o que foi gerado de ti. Ele estava se referindo a Abraão? Lógico que não. Ele estava se referindo à sua esposa legítima, que seria Sara, o que foi gerado de ti. Porque a Ismael era filho de Agar, uma escrava egípcia, né? Então só para efeito de curiosidade isso aí. Então a gente vê aqui que Deus está estabelecendo, né? Eu entendo aqui que sobre o casamento monogâmico, porque ele não considera Agar como esposa de Abraão, e nem tampouco Ismael, por ser nascido da esposa, nesse caso aqui, como gerado de Abraão. Ele fala: gerado na tua casa, ou seja, Ismael foi gerado fora da casa, entendeu? Fora do lar. Então o que é gerado na tua casa, que será, a bênção está sobre a tua casa, não fora da tua casa. Era mais ou menos isso que Deus estava dando a entender a Abraão: o que você fez para fora da sua casa não está debaixo da minha bênção. Então presta atenção, isso traz uma grande lição para nós. Quando Deus traz uma promessa na sua casa, é dentro da sua casa, é no seu lar, não é fora, não é procurando subterfúgio, não é procurando outros meios para tentar agilizar o processo. A promessa de Deus está sobre a família, monogâmica e indissolúvel, né, como nós temos estudado em lições anteriores aí. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus, né? Sarai usou de um costume da época em que as mulheres concediam as suas escravas ao seu marido para gerar, né, uma espécie de barriga de aluguel, né? Hoje nós sabemos que a barriga de aluguel é diferente do que eu estou falando aqui. Estou falando que a escrava era como se fosse um objeto que gerasse um filho, que seria de Sara, né? Os filhos nascidos pertenciam à sua senhora. 10 anos se passaram e eles não tiveram paciência de esperar Deus agir.
ou talvez não acreditava na cura de Sara, né? Gênesis 17, ele fala lá que ela fala que Deus impediu ela de gerar, né? Então, assim, Abraão fala assim, Abraão, quando Deus fala para ele também que ele teria um filho, tanto ele quanto Sara, os dois ri, por isso o nome Isaac significa riso, né? Sara ri, né? E Abraão fala assim, ele ri dentro de si e fala assim, como pode o homem sendo velho gerar filhos, né? Ele acreditava que Deus ia cumprir a promessa, mas não acreditava no processo que Deus usaria para fazer, né? Muitas vezes nós também temos esse problema, acreditamos que Deus pode fazer, mas não acreditamos no processo, porque aos nossos olhos fica impossível, mas Deus fala para ele, porventura algo impossível para Deus. Então é importante, se Deus te prometeu, mesmo que você olhe para as circunstâncias, e tudo diz ao contrário, se Deus prometeu, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquele que te prometeu, porque ele tem sim todo meio para realizar o seu projeto na sua vida. Ninguém jamais imaginou, nunca aconteceu na história, que o Mar Vermelho um dia se abriria, que o Rio Jordão um dia se abriria, mas diante da dificuldade, as pessoas, em vez de olhar para o Deus, estavam olhando para a circunstância, mas a circunstância deixa com Deus, olhe para Deus. Então é isso que nós aprendemos aqui. Talvez ele nem acreditava que Sara seria curada, né? Então eles riem, e a Bíblia diz que ele ri dentro de si e fala, porventura pode um homem tão velho como eu, uma esposa tão velha ter filhos, né? Então é interessante que a gente acreditar, muitas vezes nós sabemos que Deus pode fazer, mas a gente duvida de como ele vai fazer, porque a gente não entende os caminhos de Deus. Por isso que é importante deixar Deus no controle, porque só ele entende os caminhos, né, que ele estabeleceu para nós. Os dois vacilaram na fé, mesmo sendo um homem de fé. Abraão deu ouvido à sua esposa e fez o que ela pediu, porém não era esses os planos de Deus. Faltou fé no pai da fé. Abraão acreditava que seria pai de multidões, mas não acreditava na cura de sua mulher, né? A gente entende isso no texto, que ele não acreditava, ele não entendia que Deus ia curar Sara, né? Como eu acabei de dizer, ele até riu, porventura pode eu ser um homem velho como eu, ainda ter uma esposa além de velha, estéril, ter filhos. Aí Deus fala, porventura é algo impossível para Deus. Ele entendia que Deus não ia fazer esse negócio, que Deus ia fazer dela uma grande nação, mas por outro processo. Muitas vezes nós queremos fazer isso, nós queremos que Deus haja, mas dentro daquilo que nós vemos lógica, só que Deus não age na lógica humana. Deus faz aquilo que é sobrenatural, que está fora do nosso controle, né? Então Deus disse, haveria algo impossível, alguma coisa difícil para o Senhor? Então a gente vê aqui que Abraão, ele deu ouvido à sua mulher. É interessante que quando a gente olha esse texto, nós vemos aqui um outro problema, porque na Bíblia nós sabemos, né, que o homem foi colocado como o cabeça do lar, né? E muitas vezes a mulher é considerada, segundo o apóstolo Paulo, como o vaso mais fraco, né? Não quer dizer que a mulher não tem autoridade, mas o homem precisa ter o seu princípio de liderança. E aqui nós vemos Abraão perdendo em algumas situações por causa de Sara, né? Ele é meio que influenciado por Sara. E a Bíblia está repleta de homens que deixaram ser influenciados por mulheres, né? Não desmerecendo, muito pelo contrário, as mulheres têm uma visão muito mais aguçada do que os homens, mas muitas das vezes elas são muito emotivas, o homem é mais racional. Então tem hora que eu preciso agir com a razão, e o homem nesse ponto ele é muito mais racional, né? Eu vou te dar um exemplo. Quando uma mulher está dirigindo, que ela está prestes a cometer um acidente, muitas delas tiram a mão do volante e levam a mão no rosto, né? Muita gente já viu isso, ou entra em pânico. O homem às vezes é mais controlado. Lógico que existe em ambos os lados as duas situações, mas no geral o homem ele é mais equilibrado em algumas decisões, é mais racional, né? A mulher é mais emotiva, né? Apesar de muitas vezes ter uma visão mais aguçada, mas você vai ver que algumas das vezes que as mulheres tentaram interferir no comportamento de homens no Velho Testamento, houve alguma dificuldade. Por exemplo, nós temos o caso aqui de Sara, né? Que algumas vezes ela influenciou Abraão a fazer coisas que não estavam dentro da vontade de Deus, e Abraão não teve a audácia, a autoridade de falar assim, não, mulher, eu sei que você pensa assim, mas vamos confiar em Deus, vamos ser mais racional, vamos deixar Deus agir, né? Porque a mulher é muito emotiva. Nós vemos o caso da mulher de Jó, de Jó, que ela fala. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Jó, ele suportando toda a luta, o sofrimento estava todo sobre ele, mas quem entrou em pânico foi ela. Ela falou, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Ele não entrou em pânico, ele ficou ali sofrendo, ele que estava sofrendo toda a dor, mas quem entra em pânico é a mulher, porque a mulher é mais emotiva. Isso é natural, isso não diminui, mesmo pelo contrário. As nossas diferenças nos faz
ser família. Uma família não é composta de pessoas iguais. O ser humano não é igual, né? Então a gente vai entender isso aí. E cada um tem seu papel, né, na família. A mulher, né, ela tem seu papel, o homem tem seu papel, os filhos têm seu papel. Estaremos estudando sobre isso. Então a gente vê aqui que havia, e quando em alguns casos, não todos, nós temos um caso lá no juízo de uma mulher que Deus usou ela em detrimento de um general, né? E ela, uma profetisa, né? E Deus usou essa mulher em vez de usar um homem. Então, assim, são casos que não são regras básicas, existem algumas exceções. Mas, no geral, a regra seria essa, né? Com o nascimento de Ismael, Sara se sentiu desprezada. Com isso, começou a afligir Agar, e esta fugiu da casa de Abraão, né? Então, você vê que quando Ismael nasce, né, Abraão, para ele ficou normal, nasceu um menino, é um filho normal. Mas quem começou a se afligir foi Sara, por causa dos ciúmes, perceber que Abraão dava atenção a Ismael, ela não tinha filho, ela se sentiu humilhada. O que ela faz? Ela começa a afligir Sara, e Sara foge. Sara não, Agar. E Agar foge. Era como uma mulher que desse filhos ao marido fosse honrada mais do que a estéril. Isso gerava inveja. Nós temos isso lá em Gênesis 30, versículo 1, naquele caso de Jacó, onde Raquel ficou com ciúmes, né, de Lia, né, e ali começou elas a brigarem para competir no quem dava mais filho a Jacó, né, e Jacó até fala, porventura, sou Deus, estou no lugar de Deus que te impediu de gerar. Então a gente vê que gerava esse ciúme. Então ela começou a afligir, Agar foge, aí tem a história lá, a sequência da história lá em Gênesis, né, Deus manda ela voltar e se humilhar. Então esse é o primeiro episódio. Então nós vimos aqui que além de gerar inveja, além das consequências presentes, os descendentes de Ismael até hoje continua sua guerra contra os descendentes de Isaac. A guerra entre árabe e israelenses, né? Esse pessoal aí, esses terroristas muçulmanos, né? Esse pessoal da Arábia, são descendentes ismaelitas e até hoje são inimigos de Israel, né? E então a guerra que começou lá no passado trouxe consequências até os dias de hoje. Até hoje eles brigam, inclusive, pela posse de Jerusalém, né? Os palestinos, que também são descendentes de Ismael, contra os judeus, né? Então, mas em tese são todos filhos de Abraão, são irmãos, né? Então a gente vê aí que é uma guerra que ela começou lá atrás por uma atitude precipitada, né, de tentar ajudar os processos, né, os projetos de Deus, né? Consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. O primeiro conflito foi Agar, que se sentiu privilegiada por dar um filho a Abraão. Depois, quando do nascimento de Isaac, isso 14 anos depois, na circuncisão de Isaac, Ismael parece zombando e Sara os expulsa. Segundo alguns eruditos, isso era proibido. Podiam castigar, mas não podiam expulsar. Então vê que ela chegou ao extremo de fazer algo que a cultura da época não permitia. Era permitido dar a serva para o homem, para ter filhos sobre, né, aquela serva, mas expulsá-la jamais. É interessante que essa coisa era tão séria no Velho Testamento que a mulher não tinha ciúmes no sentido do relacionamento, por exemplo. Ela dava uma escrava para o marido ter relação sexual, isso não gerava ciúmes, né? Hoje jamais isso aconteceria, principalmente na cultura ocidental. Hoje seria traição, né? A mulher preferia 1000 vezes ficar sem um filho do que ver o marido dela com outra mulher, né? Mas na cultura hebraica a coisa mais importante eram os filhos, então elas ignoravam essa questão, né? Imagina uma cultura dessa, né? A mulher prefere deixar o marido dela com outra mulher só para ter um filho, que nem seria dela legítimo, seria só por causa da posse da serva. Mas então o seu ciúmes era gerado, não era nem por causa da relação sexual entre eles, mas por causa da geração de filhos. Então é que coisa louca. A gente vê isso lá no Velho Testamento, quando as mulheres de Ló, né, de Jacó, Raquel e Lia e as escravas, servas, começam ali a ter filhos, ou seja, Jó teve que ter a relação sexual ali com 4 mulheres para gerar os patriarcas, mas todos são chamados filhos de Jacó, né, mas de mulheres diferentes. Então observa como é que a mulher não tinha ciúmes, nesse caso, de o homem ter outra mulher, ainda mais num lugar, numa cultura onde era permitido o concubinato e a poligamia, né, que é outro assunto que não vamos entrar em detalhes aqui. Então a mulher não tinha esse tipo de ciúmes como é na cultura ocidental. A fraqueza de Abraão. Mesmo diante de uma promessa, Abraão foi fraco ao ouvir sua mulher. Sarai tinha muita influência sobre Abraão, como a cabeça
Como cabeça, ele precisava orientá-la a crer em Deus e a esperar com fé. A mulher de Jó, por não entender o que acontecia, questionou a integridade de Jó. Acabei de dizer isso aqui. Então, a mulher, inclusive, é interessante observar que quando se trata do mundo espiritual, as mulheres são muito mais espirituais que os homens, né? São muito mais dedicadas que os homens, né? A gente vê as mulheres até no Velho Testamento, sempre no Novo Testamento, sempre ali junto com Jesus, dedicadas. Porém, são muito mais emotivas, né? Por isso elas têm a facilidade de Deus atingir muito mais fácil a alma delas do que a do homem, porque elas são mais propícias a ter mais fé, a crer mais por ser muito mais emotiva. O homem já é um coração mais fechado. Então a gente vê que a mulher, por ela ser muito emotiva, é uma facilidade muito grande de Deus usá-la, mas também é uma possibilidade muito grande dela cometer precipitações por causa de agir com as emoções, né? Isso é da mulher. Né? Então nós vemos aqui que a mulher de Jó entrou em pânico, né? Quem estava sofrendo não era Jó, ela ficou em pânico de ver Jó sofrer, enquanto o próprio Jó estava ali confiando em Deus mesmo diante daquela dificuldade, né? Quando agimos por nossa conta, arcamos com as consequências de nossas atitudes, isso é fato. Se Deus fala para você, vou fazer algo na sua vida, e você resolve agilizar o processo, né? Vou te dar um exemplo. Deus fala assim, só por um exemplo, vou te dar condições de comprar um carro. Você compra o primeiro que aparece na sua porta, sem analisar, sem saber se aquele é o carro que Deus preparou, tipo isso, né? Você vai arcar com a consequência daquela sua compra. Talvez o processo de Deus seria para mais a longo prazo, seria mais adiante, né? Seria numa outra situação, mas a gente tem a tendência de achar que como Deus falou, então posso fazer. Não, Deus, quando Ele fala, Ele dá todas as diretrizes e todos os sinais vitais do que vai acontecer no tempo dele. Então é importante nós termos isso, porque se você fazer algo agindo da sua própria maneira, você vai arcar com as consequências e Deus vai falar, não, eu falei que ia fazer, mas não falei que faria desse jeito. Esse jeito foi você que escolheu. Isso aí foi você que decidiu. Eu falei que ia te abençoar, mas não da maneira que você escolheu, né? Seria o meu projeto, o meu caminho, a minha diretriz que você deveria seguir, não o seu coração, né? Porque o homem também age com emoção, não é só as mulheres não. A gente fala aqui das mulheres, mas tem homem também que ele age muito com o coração, com a ambição, né? Com a necessidade de urgência. Nós vivemos hoje no mundo capitalista, onde tudo é urgente, tudo precisa ser para ontem. Então a pessoa, se não tomar cuidado, ele mete o pé pelas mãos e se complica todo, tanto na vida financeira, no relacionamento, né? E não deixa Deus no controle. E é importante nós termos isso em mente, que qualquer precipitação da nossa parte, as consequências serão nossas. E Deus ele pode até nos ajudar, né? Por exemplo, a mulher arruma um filho fora do casamento. Deus pode perdoá-la, mas aquele filho vai permanecer entre o casal ali, né? Naquela confusão ali de ter pais separados, né? E pode ser uma grande bênção aquela criança, mas infelizmente existe ali um transtorno que poderia ser evitado, né? Então a precipitação, ela nos leva a fazer coisas que possamos nos arrepender mais tarde. Uma opinião equivocada de Deus. Sara culpava a Deus por sua esterilidade. Com isso ela se afasta da dependência de Deus e começa a agir por conta própria. Precisamos entender que nada foge ao controle de Deus e ele age na contramão da lógica humana. Isso é muito comum as pessoas dizerem, por que Deus não fez isso por mim? Por que Deus não me ajudou? Por que Deus, né? E esse é o problema. Sara falou assim, Deus me impediu de gerar, né? E se for Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é Deus. E muitas vezes, essa questão de eu perguntar por que Deus, né, permitiu isso, né? A gente vê muitas pessoas falar, por que Deus permitiu isso? Deus está no controle. Deus conhece o final do caminho, antes do início dele. Então, na pergunta, uma vez ouvi um certo pastor dizer que você não pode perguntar por que Deus fez, mas para que Deus fez. Porque em tudo que Deus faz, existe um propósito. Nós temos aqui o caso de Sara, uma mulher estéril, depois de uma idade bem avançada, Deus mostra que, por na lógica humana, aquela mulher jamais geraria filho. Então, Deus não fez só o milagre da gestação, Deus não fez só o milagre da vida, mas fez o milagre de uma cura, numa situação em que não haveria condição humana, né, para que aquela mulher gerasse. Então a cura é dupla. Deus faz dela uma grande nação e ainda cura aquela mulher de uma esterilidade. Isso depois de 90, né, quase 100 anos, ela engravida ali de Isaac, né, uma coisa fora do comum. Mas Deus, ele age na contralógica, na mão
na contramão da lógica humana. Então, assim, muitas vezes Deus faz coisas que você fala assim, logicamente não teria condição. Deus, isso não, só Deus pode fazer isso, exatamente para que a glória dele se manifeste. Quando ele foi curar o cego de nascença, aquele cego tinha 38 anos, parece, se não me engano, que ele era cego, né? E alguém pergunta, quem pecou, ele ou teus pais, para que nascesse assim? Jesus fala, nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse nele. Imagina, uma pessoa nascer cega, viver uma vida inteira cega, só para daqui um bom tempo a glória de Deus se manifestar naquela pessoa. Conclusão, esta lição nos ensina a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Entretanto, ela alerta para o perigo de nos precipitarmos em nossas interferências no cumprimento. Vemos as consequências de não esperarmos a ação de Deus. Então a gente viu aí nessa lição o que aconteceu com Sara, o que aconteceu com Abraão, as grandes dificuldades que eles tiveram em estar tomando precipitações, fazendo algo precipitado, e as consequências foram muito graves, né? Trouxe problema muito sério para eles. Então, no mais, estamos aí com mais uma lição concluída. Que Deus possa abençoar todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar mais uma vez ministrando. Quero pedir a você que você que chegou até o final, que dê ali o seu like, também compartilhe, se inscreva no canal para estar nos ajudando, tire também as suas dúvidas, fazendo os comentários e no mais. Quero agradecer a todos vocês por estar conosco até o final. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.